Propósito foi uma palavra muito discutida nesse ano que se passou. E várias pessoas, vários pacientes meus me perguntavam durante a sessão de psicoterapia: Jonathan, como desenvolver, como encontrar o propósito da minha vida? E não é à toa, claro que essa palavra ela merece sim uma discussão. Tanto é que tem uma história que eu gosto muito, que conta que certo homem estava caminhando em um canteiro de obras e ele para e pergunta para um daqueles operários, um dos pedreiros que estavam ali, e pergunta: o que você está fazendo? E esse pedreiro olha para ele e diz assim: eu estou construindo um muro. Ele anda um pouco mais desse mesmo canteiro de obras e pergunta para outro pedreiro: o que você está fazendo? E esse olha meio estranho e responde para ele: eu estou construindo uma parede. Ele anda um pouco mais ainda nesse canteiro de obras até que ele encontra um outro pedreiro e esse, por sua vez, ele faz a mesma pergunta e esse pedreiro responde: bom, eu estou construindo uma catedral para as pessoas servirem a Deus. Essa história é muito interessante pelo fato da relação que ela traz, ou pelo menos do impacto que ela gera, uma discussão para a gente pensar sobre o propósito. Qual desses três pedreiros chegava na segunda-feira com mais ânimo ou pelo menos maior disposição e motivação para trabalhar? Nesse vídeo eu não quero focar só em propósito. Na verdade, a ideia desse vídeo é como ter ou como fazer com que esse próximo ano seja o melhor ano da minha vida. Quando você pensa na construção de uma casa, vamos aproveitar esse gancho com a analogia sobre construção, mas quando você pensa numa construção de uma casa, o primeiro ponto ali, você precisa pensar nos itens destinados à estrutura dela, a parte principal dela, o fato de levantar a estrutura, todo o fundamento dela. Imagina que logo que você comprou um terreno, vai começar a fazer uma casa e as primeiras coisas que você começa a fazer orçamento seja de objeto de decoração. Não faz muito sentido. Mas já percebeu que na nossa vida a gente faz a mesma coisa? Tem momentos que a gente já está preocupado com a decoração, digamos assim, enquanto ainda faltam diversos itens dessa estrutura. E falaremos então sobre isso nesse vídeo. Não sobre casa, mas sobre estrutura. Eu sei que ter um bom ano também está atrelado a metas e objetivos. E sobre isso eu quero trazer aqui para você, ao final desse vídeo, um acrônimo que ele é muito utilizado e eu considero um método muito eficaz que qualquer pessoa consegue aplicar para traçar melhor os seus objetivos e as suas metas. Mas um bom ano vai além disso. Vai como que está o teu bem-estar psicológico, o teu bem-estar emocional, e eu quero falar sobre alguns itens que não podem faltar nessa estrutura para que você consiga desenvolver e ter esse bom ano na tua vida. Tem um questionamento que eu gosto muito de trazer para os meus pacientes, que é o seguinte: qual é a tua responsabilidade sobre isso que você está vivendo? Antes mesmo de você fazer qualquer planejamento, traçar qualquer meta, qualquer objetivo, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui contigo. Qual é a tua responsabilidade sobre essa situação que você está vivendo? Por diversas vezes nós temos uma facilidade gigantesca de olhar para o outro. Então a gente culpa muito as pessoas, o mundo, as notícias, o ambiente que a gente está, por a gente não conseguir alcançar determinadas coisas na vida. Eu não quero trazer uma ideia aqui para você de que se você quer, você consegue. Não é sobre isso, e sobre isso eu quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo também. Mas a ideia que eu quero trazer com essa parte inicial para você é que, bom, você tem responsabilidade também pelas coisas que você vivencia. Existem coisas que você precisa fazer uma reflexão. Por que eu não consegui alcançar determinadas metas e objetivos que eu tracei esse ano? Será que eu procrastinei demais? Será que eu gastei meu tempo com coisas que não deveria? Será que eu não dei atenção para coisas que eram importantes na minha vida e eu deixei passar? E é importante a gente entender então qual é a minha motivação para tudo isso. Por que de fato eu quero, ou o que precisa ter em um ano para que seja um bom ano na minha vida? O que precisa ter na minha vida para que eu considere que esse ano que eu estou entrando agora nesse novo ano seja o melhor ano da minha vida? O que precisa ter? E qual que é a minha responsabilidade sobre isso? E por que nesse ano anterior ele talvez não foi tão bom assim? E aí vem uma fala aqui que muitas vezes talvez você já até escutou: decida fazer diferente. Tem uma frase de efeito que às vezes
não dá efeito nenhum, mas é mais ou menos assim. Se você quer resultados diferentes, você precisa ter estratégias diferentes. O problema é que estratégias diferentes exigem que a gente saia do comodismo, exige que a gente saia do confortável, daquela zona de conforto. O problema aqui da zona de conforto é que as pessoas às vezes acham que essa zona de conforto, ela... Não, na verdade, eu nem sei direito às vezes o que passa na cabeça das pessoas sobre o que é zona de conforto. Mas na maioria dos casos, a zona de conforto a gente está se referindo a questões que a pessoa precisa mudar. E aí vem aquele ponto que eu trouxe no começo do vídeo. Na maioria das vezes a gente quer mudar no outro. Então, se minha esposa agisse dessa forma, se o meu marido agisse dessa forma, se meu patrão fosse dessa forma, e a gente esquece de olhar novamente aquele ponto inicial do vídeo sobre a nossa responsabilidade. Então, sair dessa zona de conforto exige mudanças que começarão por você. E por vezes a gente não consegue lidar com o sofrimento, com o fato de a gente não alcançar nossos objetivos. Tem esses dias eu estava lendo um livro que conta a história. Certa pessoa estava passando por um sofrimento na vida e ela não estava conseguindo compreender o porquê que as pessoas sofrem, por que eu sinto isso, por que eu tenho essa dificuldade na minha vida. E ele, por sua vez, foi conversar com o irmão dele, que é um geólogo. E esse irmão contou para ele que recentemente ele tinha feito uma expedição para uma das maiores montanhas do mundo. E ele contou que a experiência que ele e a equipe teve, ou ele e a equipe tem nessas montanhas é magnífica. E ele falou que ao topo dessa montanha não tem vegetação, não cresce vegetação. E uma coisa que ele disse que trouxe uma reflexão muito importante na vida dele é que, ao estar no topo, ele percebe que a vegetação ela cresce nos vales. Em diversas culturas e contextos, vale simboliza dificuldade, simboliza provação. Você percebe que a própria natureza nos traz uma lição de o quanto o sofrimento pode nos fazer crescer. E eu não quero aqui criar nenhuma teoria ou nenhum tipo de heresia, trazendo que aqueles sofrimentos mais específicos. Não, o ponto que eu quero falar aqui para você desse sofrimento são aqueles sofrimentos de planejamentos que você tentou e não alcançou, objetivos que você traçou e não conseguiu concluir, ideias, questões que você decidiu fazer e não deu certo, imprevistos que aconteceram na tua vida, situações que fugiram do teu controle. Essas situações elas podem tanto te destruir a ponto de você não conseguir se levantar, mas elas também podem servir como uma alavanca para você crescer, para você se tornar mais forte. Existe uma teoria do crescimento pós-traumático. Tem um livro que ao final, aqui eu vou até deixar a descrição dele aqui no link na descrição desse vídeo aqui, que ele traz a ideia da antifragilidade. E é importante entendermos que o sofrimento ele também tem esse poder, desde que a gente consiga lidar com ele, de que faça a gente crescer. A própria psicoterapia, ela auxilia vários pacientes que estão em um processo de sofrimento, eles conseguem superar isso, eles conseguem passar por essa situação. A terapia, até para quem gostaria de entender um pouco melhor sobre isso, a terapia ela não serve para tirar o sofrimento de você. Muito pelo contrário, ela te ajuda a passar por ele. Ela te ajuda a desenvolver estratégias com o qual você vai conseguir lidar com essa situação de maneira diferente. Eu brinco com meus pacientes, você entra aqui com problema, sai com problema. O que muda é a tua forma de lidar com esses teus problemas. E um ponto aqui que é importante você compreender e aprender é a ser grato. Então, tanto eu conseguir lidar com esse sofrimento, mas eu também conseguir aprender a olhar para as minhas conquistas, aprender a cultivar, ou melhor dizendo, a festejar pequenas conquistas. A gente começa a colocar a ideia de que só vale a pena, como diz, festejar, só vale a pena, na verdade, comemorar se for uma grande conquista. O problema é que precisamos entender que uma grande conquista ela é feita de pequenas conquistas, de pequenas vitórias. Então, quando eu aprendo a comemorar esses passos vitoriosos, digamos assim, que a gente conquista no dia a dia, eu consigo, de certa forma, ter forças para seguir adiante. Porque, na verdade, a vida sem gratidão, ela se torna extremamente infeliz. Quando você vai ler qualquer conteúdo relacionado à felicidade, pode perceber, uma das principais coisas que vão estar descrito ali é:
aprenda a ser grato. Tem diversos estudos que falam sobre o poder da gratidão. Eu até no decorrer aqui desse canal, eu quero ver se eu posto um vídeo falando só sobre o poder da gratidão. Um fator importante que você não pode deixar de cultivar nesse próximo ano é alinhe as tuas expectativas. Várias pessoas, vários pacientes que eu atendo, eu bato muito nessa tecla. Alinhe as suas expectativas, entenda o teu contexto. Diversas pessoas entram em um sofrimento por uma cobrança, por uma autocobrança demasiada, porque elas acreditam, e principalmente eu acredito pela questão das redes sociais, né, que se torna uma vitrine do mal, porque você vê sempre pessoas ali festejando, comemorando, conquistando coisas que aos teus olhos talvez você nunca vai alcançar. E sabe de uma coisa? Às vezes você nem precisa daquilo, só que aquilo traz uma ideia de que faz você sentir como se precisasse daquilo. Não existe casamento perfeito, evolução profissional perfeita, amizades perfeitas, nada disso existe. O fato é você conseguir lidar com a atual situação que você convive e alinhar as tuas expectativas ao teu contexto atual. Alinhar as expectativas não quer dizer você ser pessimista, não quer dizer você não dar bola para as coisas, não. Alinhar as expectativas está se referindo ao fato de eu compreender o contexto atual que eu estou vivenciando, eu entender a atual situação que eu estou passando, eu compreender que eu não tenho 24 horas, que as mesmas 24 horas do Jonathan, entender que o contexto atual que eu estou vivenciando, o meu melhor é isso aqui. Tem um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Eu indico para vários pacientes meus. E uma das ideias principais desse livro é: aceite a imperfeição, aceite a vulnerabilidade. Por diversas vezes, você vai ver pessoas falando assim: em uma entrevista de emprego, eu trabalhei uma época com recrutamento e seleção, avaliação de perfil, e várias pessoas na parte ali, né? Qual que é o seu defeito? As pessoas falavam assim pra mim: o meu defeito é ser perfeccionista. E alguns até com um ar de arrogância, como se o único defeito delas fosse, na verdade, uma qualidade. Perfeccionismo não tem qualidade nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Perfeccionismo talvez seja uma característica extremamente prejudicial para a tua vida, porque o perfeccionismo ele não te faz avançar. Perfeccionismo não é aquela pessoa que faz as coisas bem feito. Perfeccionismo é aquela pessoa que trava e reluta ou cria uma ansiedade imensa porque quer que as coisas sejam perfeitas, e as coisas não são perfeitas. Então, aprender a lidar e entender que você não é perfeito, que as tuas coisas não vão sair de forma perfeita e que é melhor feito do que perfeito, isso já vai fazer com que você tire um baita peso das tuas costas. Sabe aquela meta que você cria, né? Então, ano que vem eu vou treinar todos os dias, vou correr todos os dias, vou praticar exercício todos os dias, e parece que esse dia nunca chega, porque você colocou na tua cabeça que vai fazer 1 hora de exercício por dia, 5 vezes na semana. Bom, você está 5 anos sem fazer exercício físico, 5 meses sem fazer exercícios físicos. Então, comece imperfeito, mas vale você fazer 20 minutos de exercício de uma forma leve e descontraída, não tão perfeita, do que você fazer só na tua cabeça 1 hora de exercício físico, e essa 1 hora nunca ser colocada em prática. Sabe que entender que somos limitados é algo impressionante, porque por várias vezes a gente talvez acredite que não temos um limite e que somos invencíveis e que sempre vai dar certo, e entender que a gente é limitado faz com que a gente aceite melhor a nossa vulnerabilidade. O que não pode faltar? Bom, um ponto importantíssimo aqui e principalmente comportamental, digamos assim, aprenda a fazer coisas chatas, aprenda a fazer tarefas chatas. Acontece que a gente não consegue lidar com as coisas, com a parte chata que a gente tem na nossa vida. Como a gente já falou aqui várias vezes nesse vídeo, né? Não tem questões perfeitas. Então, você conseguir lidar com as coisas chatas do teu dia a dia, você conseguir lidar com a parte chata das funções que você precisa executar, já é um outro grande passo na tua vida. Algo que é muito importante, que a gente também esquece, e esse é um outro grande passo, e que você já deve ter escutado diversas vezes, é colocar em prática as questões relacionadas a exercício físico, alimentação e sono. E se eu colocasse em uma ordem ainda um pouco melhor: sono, exercício físico e alimentação.
mas também eu acredito que isso nem deve ter uma ordem, deve ser 3 coisas que você precisa, a partir de agora, começar a melhorar na tua vida, porque isso vai definir não só a tua saúde nesse momento atual, mas também a tua longevidade. As pessoas, quando estão muito atarefadas ou quando precisam traçar uma meta, um objetivo muito importante na vida, esquecem desses detalhes. E eu faço uma comparação, é como você planejar fazer uma viagem de carro e esquecer de planejar o valor da gasolina, ou esquecer de planejar as paradas que você vai precisar fazer para abastecer, ou até mesmo esquecer que você precisa, de certa forma, fazer às vezes uma revisão no carro, ver o pneu, ver o freio. É como se fizesse uma viagem sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. Você traçar teus objetivos e tuas metas e não colocar nesse planejamento exercício, sono e alimentação, é como se você fizesse uma viagem sem o mínimo de responsabilidade. E você não colocaria em risco uma pessoa que você ama. Da mesma forma, esse amor próprio que você tem deve definir cuidados específicos com a tua própria vida. E parece aqui uma questão meio sensacionalista, mas não é. Você sabe e é o tempo todo alertado sobre a importância de você cuidar desses pilares na tua vida. Eu falei aqui no começo do vídeo que iríamos falar também um pouco sobre metas e objetivos. As metas e objetivos é algo extremamente importante. Como eu falei aqui anteriormente sobre o planejamento, aprender a traçar as nossas metas e objetivos é algo crucial na nossa vida e principalmente aproveitando agora acabando o ano, iniciando o ano novo, é um momento importantíssimo para você pensar sobre isso. Eu trouxe alguns pontos aqui, eu até anotei aqui um papel para não esquecer de trazer nenhum para vocês, que são as ideias principais desse acrônico SMART. O primeiro ponto é que os teus objetivos eles precisam ser específicos, ou seja, eles têm que ser claros, você tem que saber exatamente o que você quer. Por exemplo, quero comprar um carro, isso não é um objetivo claro, porque tem carro de valor X até carro de valor Y. Então, não, a ideia é você compreender qual é o valor do carro que você quer pagar, qual o ano que você quer esse carro, qual a faixa de valor, a faixa do ano ali que você quer. Então, ser claro, ser específico nesse objetivo. O segundo ponto é que esse objetivo seja mensurável, ou seja, esses objetivos e essas metas, você precisa ter algo que você consiga mensurar a evolução dele. Eu vou guardar 10 mil reais por... 10 mil reais eu preciso guardar. Quanto por mês você vai guardar? Vai colocar numa planilha o andamento dessa meta, desses objetivos, o mês a mês ali, para você conseguir verificar o mês que está conseguindo, o mês que não está conseguindo. Tem que mensurar. As metas e objetivos têm que ser mensuráveis. Tem que também ser um objetivo alcançável. Vamos pensar assim, eu quero comprar um carro, vamos usar o exemplo do carro, quero comprar um carro. Mas para comprar um carro você precisa ter uma renda e você nem tem renda, então já não é um objetivo alcançável. Não que esse objetivo não deva fazer parte da tua vida, mas talvez um objetivo antes desse seja conseguir uma renda. Então você traça um objetivo e metas específicas para ele para conseguir uma renda. Depois de conseguir uma renda, traça o objetivo de comprar um carro. Esse objetivo ele tem que ser relevante, ou seja, tem que fazer sentido para você. Falei no começo do vídeo, às vezes a gente quer coisas que a gente nem precisa, só que talvez a gente viu em algum lugar e acha que precisa. Faça uma reflexão, é relevante esse objetivo para você? Faz sentido você traçar uma meta para alcançar esse objetivo? Eu nem preciso de carro, meu trabalho é do lado de casa, eu mal saio de casa. Bom, talvez de carro para você não faça sentido. E por último, não menos importante, trace um tempo específico para isso, sabe? Então, daqui quanto tempo eu quero alcançar esse objetivo? Eu quero conquistar um diploma de pós-graduação. Bom, talvez uma pós-graduação seja no mínimo 1 ano, então só daqui a 1 ano você vai conseguir ter esse diploma. Ou eu preciso, vamos usar o exemplo do carro, O carro, preciso guardar 20 mil reais para entrada e eu tenho 1.000 reais para conseguir guardar todo mês. Então, o tempo aí é no mínimo 20 meses, digamos assim. Então, nesse sentido que a gente precisa pensar. Tem que respeitar o tempo. Então, quando você fizer o teu planejamento ali do próximo ano,
trace o tempo de alcançar esses objetivos. Não só coloca uma lista lá de objetivos, coloca para quando é esse objetivo e trace as metas para conseguir alcançar esse objetivo dentro desse tempo. E assim, falar sobre objetivos, metas, falar sobre ter um melhor ano da sua vida, isso pode gerar uma certa ansiedade. Eu gosto sempre de trazer uma ideia. Aprenda a fazer o básico bem feito. Dê uma nota para cada área da tua vida. Vamos pensar que na área profissional, de 0 a 10, a tua nota seja 4,5. A ideia não é tentar sair do 4,5 para o 10. A ideia é você sair do 4,5 para o 5. Dê tempo ao tempo. Faça as coisas, de certa forma, não só com planejamento, mas também ter um pingo de autocompaixão. Todo mundo aqui já teve um professor insuportável de chato, né? Eu já tive, você já teve, que não respeitava os prazos, limites. Então não seja esse professor contigo mesmo, sabe? Dê tempo ao tempo. Tem coisas que você não precisa pular do 4,5 pro 10. Você não vai conseguir fazer isso. Então pule do 4,5 pro 5, do 5 pro 6 e assim por diante. Então, mas comece pelo básico. Faz o básico bem feito, aquela estrutura, depois você pensa na decoração.